Quem é Deus em mim? Que espécie de realização deveria esperar? Será que o sagrado não pertence ao cotidiano? Existem coisas que são demoníacas e outras que são divinas? Essa cisão moral é uma verdade ou uma construção fundada no medo da própria potência? O que me impede de me perceber como átomo do grande corpo? Por que devo me proteger da experiência em Deus, me utilizando de uma série de normas comportamentais? Será que viver em Deus é morrer para si e isto é terrificante? Não quero instituição, busco experiência. A grande sinapse, o salto. Não quero a normatização da surpresa. Não preciso de um poder centralizado, nem de intermediários que se coloquem entre o mistério e eu. Necessito enxergar o invisível que me constitui, de ouvir a voz que me faz silêncio, de respirar o sopro que me toma como uma flauta disponível. Quero que meus inúmeros corpos sejam contemplados. O corpo material, que me faz carne no mundo. O corpo emocional, que me ajuda a amadurecer através da integração de conteúdos psíquicos. O corpo intelectual, que me faz pensar e ressignificar a cada novo ciclo de vida, numa atualização constante que não me deixa estagnar em clichês posturais. O corpo espiritual, que me faz sentir-me pertencendo ao cosmos e sendo o próprio cosmos. E também contemplar tantos outros corpos constitutivos que me exercem um ser plural. Não preciso de uma visão dual da vida, uma visão moral de bem e mal, de certo e errado a priori, sem um contexto que o justifique. Não preciso. Quero viver o sagrado e o profano como uma coisa só, partes do mesmo corpo. Em verdade, essa divisão nunca existiu. Uma religiosidade que não contemple psicologicamente a sombra não me interessa. Quero vê-la, a sombra, ao lado da luz como parceiras inseparáveis desse jogo. A escuridão é o anjo adversário que me desafia a iluminar-me, a transpor o obstáculo que eu mesmo me impus para me proteger da minha própria potência. As trevas não são o mal improdutivo que devemos temer e clamar por proteção. Quero me valer das mitologias de tradições religiosas ancestrais como fontes simbólicas de conhecimento do si, e não como fatos históricos que encantam e oprimem minha criança amedrontada. Os acontecimentos que vivo são os sinais do mistério a conversar comigo. Livros sagrados são tentativas louváveis de simbolizar, através de metáforas, o processo de retorno ao si mesmo. Estas escrituras não são fatos que necessariamente ocorreram. Homens as escreveram, na melhor das hipóteses, com a luminosa função de serem referências arquetípicas, a nos inspirar na jornada de nos tornarmos quem de fato somos. Venho amadurecendo minha fé através do discernimento da consciência e transformando-a em confiança no fluxo, quando se vivencia o instante eterno em atenção plena. Não se necessita da fé.
necessita-se da consciência, esta coragem consistente e perene. Trago uma natureza inclusiva, integradora, sintética. Não necessito do apartheid de dogmas, de regras lesivas à liberdade do ser. Guerra Santa é tornarmos-nos quem somos através dos embates lúcidos entre o ego e o ser, neste campo fértil que é o mundo à volta. O êxtase consciente no pleroma, no instante, no agora, em Deus, é tudo o que minha alma pede. A culpa e o pecado compulsórios não me ajudam em nada a me tornar quem sou, masculino e feminino, verticalizados. O pecado original é uma construção, não uma realidade. Quero ser feliz por ser humano, inteiramente humano. Pecado é voltar as costas ao ser que é. Vejo o milagre como a vida vivida em pleno consentimento do ser plural que me faz morada. Os ritos de alinhamento, onde o que está em cima referencia o que está embaixo, é a reeducação que busco como pessoa educada na dispersão, educada no mundo distraído do ser, educada em adaptar-me àquilo que deveria transformar e não engolir a seco. Entendo que um sacerdote pode ser necessário quando não há clareza sobre a natureza divina do humano e a natureza humana do divino. Com pessoas ausentes de si, que não se tornaram sujeito de suas vidas, mas sim objeto do mundo. Aí sim, um sábio é bem-vindo. Um sábio que facilite a ponte entre os transitórios eus e a fonte, entre a pessoa e o agora. Pode ser extremamente valioso. Não gosto de delegar ou projetar o meu poder pessoal em terceiros, mas um sábio pode ser útil. Entendo que o mundo poderia estar bem pior se não existissem religiões, igrejas, mosteiros, sinagogas. A grande maioria da população planetária precisa deste continente relacional entre o abrigo e o incompreensível, entre a ignorância e o mistério. Todas essas ferramentas trazem em si um sentido normativo de superego, que é valioso para pessoas que momentaneamente as necessitam. Mas é bom não esquecer que a religião é um veículo, como um barco, que nos serve para uma travessia arriscada. Faróis, bússolas e cartas celestes são bem-vindos ao navegador. Porém, ao atravessarmos o oceano, precisamos largar o barco e seguir em frente. Quem tenta prosseguir viagem em terra firme, se valendo de um barco, nada conseguirá, a não ser uma interdição de movimentos livres, autônomos e individuados. A religião, para ser usada, ela foi feita para ser usada e descartada. A vida não foi feita para terminarmos religiosos, mas sim, uma vez religados ao ser que é, caminhamos nus às ideologias, crenças e normas que não mais são necessárias, pois o caminho já estará integrado dentro de cada um. Se não nos lembrarmos desses inúmeros níveis que viemos galgar, ficaremos paralisados, como um estudante de medicina que se recusa a terminar o seu curso e encarar o mercado de trabalho com medo do excesso de responsabilidade. Lembre-se, quanto mais religião ingerirmos indeterminadamente, menos indivíduos nos tornaremos, pois há um forte apelo para que nos tornemos filhos desamparados e carentes do Pai. Não necessito de proteção institucional, de um eterno paternalismo corporativo que me faça sentir cronicamente filho, infantilizado, em busca de abrigo, como um bichinho acuado pela própria ignorância. Não. Necessito sim de conhecimento que facilite a experiência com o mistério, da experiência em Deus. Sou um homem, uma mulher, e quero ser visto como tal, e não como
um carente de refúgio, como se a vida fosse uma eterna guerra que precisamos sobreviver. Ela é sim um combate, um bom combate, que precisamos usufruir. Então, cuidado. A religião é um bom começo, mas não é um bom fim. E no mais, orar nada mais é do que respirar consciente o corpo do instante, o corpo do agora, o corpo do sempre. Também não vejo com bons olhos arrecadações financeiras compulsórias. Não preciso de uma empresa para gestar a minha relação com Deus. Preciso resgatar a relação com a natureza como a primeira escritura sagrada, a partir da qual as outras escrituras foram feitas pelos homens e decorreram dela. Os solstícios, os equinócios, o vento, os rios, os mares, as montanhas, as nuvens, os bichos, os homens, os próprios homens, são falas de Deus em busca de uma relação de afeto e aprendizado. Tanto a busca masculina de transcendência quanto a feminina de imanência se encontram no abraço do agora, a me fazer pertencido ao grande e único corpo autorregulador que chamo de pleroma, ou Deus. E que a dança, a poesia, a música sejam linguagens da oração ao silêncio, para que nos inocule o verbo do silêncio. Quando a cultura do fazer deixar-se inocular pelo ser e conjugar o verbo facer, eu disse facer, isto é, fazer no ser, estaremos no caminho que é a própria chegada. Enfim, não preciso de religião, de uma religião que me proteja de Deus e seus transbordamentos. Preciso sim de uma experiência consciente no agora.